Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos felizes de estarmos aqui na nossa casa, servindo a Deus, sendo útil na vida dos meus irmãos. Eu sempre digo que atender uma agenda fora é fácil, porque pregar por aí, o povo não te conhece. Agora, quando você recebe o convite dos teus, é muito honroso mesmo. Eu louvo a Deus pela vida dos varões, por esse convite especial, pela vida dos líderes, Josias e Dinho. Que Deus abençoe todos vocês, o corpo de obreiros, o nosso pastor Servilhas, pastora Creuza, todos os irmãos. Tem uma palavra que ardeu no meu coração nesses dias sobre um varão chamado Jairo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos e vamos ver o que Deus tem para nós nessa palavra. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Louva a Deus pela vida dos irmãos que vieram somar conosco aqui. O Bruno está ali, meu amigo. Estudamos juntos por muitos anos. Fico feliz em te ver na presença de Deus. A Evane também, nossa amiga, que Deus te abençoe, já é de casa. Todos acharam, né? Um texto muito simples e fácil. Vamos ler a partir do versículo de número 21, alguns versículos para entendermos o que Deus quer falar conosco. E diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, em que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, creia somente. Se assente, dando glória. Queridos, estamos diante de um texto muito conhecido em nosso meio, um texto que muitos sabem de cor e salteado, essa história que todas as vezes que ouvimos falar dela, nós nos alegramos na presença de Deus,
porque o texto toca em um assunto que nos chama muito a atenção. O texto destaca 2 acontecimentos. E o mesmo Deus, o mesmo Cristo que realizou esses acontecimentos, nós desejamos que o mesmo poder opere nas nossas vidas. Eu estou dizendo sobre milagre. Ler essa história e não falar sobre milagre é praticamente impossível. E nós somos movidos por milagres. A nossa alma é alimentada quando ouvimos falar sobre milagres. Tanto é que, se você prestou atenção, os 2 primeiros irmãos que tiveram a oportunidade aqui falaram que viveram milagres. Porque milagre é a testificação concreta que Deus zela pelo seu povo. Milagre é a convicção interrupta de que Deus, Ele caminha por caminhos estreitos, a fim de encontrar um homem, uma mulher, dispostos, se possível for, mudar o estilo de vida, a fim de viver milagre. E nós lemos essa história no livro de Marcos, que é um dos livros sinóticos, assim como o livro de Mateus e Lucas, sinóticos, porque essa mesma história repete-se tanto em Mateus quanto no livro de Lucas, e cada um descreve conforme a sua visão. E o engraçado é que os evangelhos têm cada um o seu propósito ao escrever o seu livro. Como, por exemplo, o livro de Mateus, ele escreveu o seu evangelho para os judeus, e no seu livro ele narra o rei e a sua rejeição por Israel. Lucas, ele escreve o seu livro para os gregos, e ele declara que fez um estudo geral dos acontecimentos que ele mesmo relata. Mas Marcos, onde nós lemos esse texto, Marcos ele escreve para os romanos, e ele registra com exatidão algumas declarações, e ele dá ênfase aos milagres de Cristo. Cada um dos evangelistas escreveu aquilo que mais lhe chamou a atenção. Mateus, ele escreve e dá mais ênfase aos sermãos de Jesus. Foi o que chamou a atenção de Mateus. Já Lucas, se você ler o livro de Lucas, você vê e observa que Lucas, ele dá prioridade às parábolas de Jesus. Porque Lucas se apaixonou a forma linda que Jesus tinha de transmitir a palavra em forma de parábolas, a fim de que todos aqueles que estavam lhe ouvindo viessem entender a palavra que ele iria transmitir. Uma forma didática. Já Marcos, ele escreve, ele prioriza, e o que mais lhe chamou a atenção nos dias que ele andava com Jesus, era os milagres que Jesus realizava. Por isso que eu escolhi esse texto justamente no livro de Marcos, porque entre Mateus e Lucas, Marcos, ele detalha essa história em riqueza de detalhes, porque os milagres de Jesus foi o que lhe chamou a atenção. Tanto é que dos 666 versículos do livro de Marcos, 200 e alguma coisa tratam-se só sobre milagres. Na nossa Bíblia, ela por completo, está aqui relatado 35 milagres que Jesus realizou durante o seu ministério. Mas o poder de Cristo era tão grande que João, em seu livro no capítulo de número 21, ele dá uma dica que Jesus não realizou só 35 milagres que nós conhecemos, porque João ele disse, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez,
E se cada uma dessas coisas fosse escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se poderiam ser escritos. Quando nós olhamos para a vida territorial de Jesus, e nós observamos o livro de Marcos no seu paralelo, nós vemos que Marcos, ele não apresenta apenas o Jesus que curava, que ele não apresentou aquele Jesus apenas que fazia os paralíticos andarem. Ele não apresenta em seu livro apenas o Jesus que expulsava demônios, mas o querer de Marcos, ao escrever o Evangelho, ele quer pintar um Cristo que veio como servo, um rei que desceu da sua majestade e veio para servir aqueles que acreditarem na sua palavra. E não é apenas um servo comum. Você vê que quando Marcos descreve Jesus como um servo, ele descreve Jesus como um servo que tem autoridade. Aqui parece até um paradoxo, porque servo é aquele que serve para servir debaixo de uma submissão, mas Marcos escreve Jesus como um servo que tem autoridade, e não é uma autoridade simples, é a autoridade. E nós vemos isso logo nos primeiros capítulos do livro de Marcos. No capítulo de número 1, temos Jesus tendo toda a autoridade sobre os demônios. Capítulo de número 2, nós vemos Jesus tendo autoridade para perdoar pecados. No capítulo de número 3, nós vemos Jesus tendo autoridade sobre a enfermidade. No capítulo de número 4 de Marcos, temos Jesus tendo autoridade sobre a tempestade, dizendo: vento, aquieta-te, mar, cala-te. E o texto diz: e houve uma grande bonança. Sabe o que Marcos quer apresentar Jesus? Ele quer apresentar Jesus do seguinte modo: não importa a fase da sua vida, se tiver demônio, ele tem autoridade. Se for pecado, ele tem autoridade. Se for enfermidade, ele tem autoridade. Se vier a tempestade, ele também tem autoridade. Jesus é o amigo de todas as horas, que tem autoridade precisa para todos os momentos. Quando nós vemos o capítulo de número 5, aonde nós lemos, nós vemos que Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre a enfermidade e também sobre a morte. Jesus é o único ser que pisou nessa terra, que tem autoridade em todas as áreas, inclusive sobre a morte. No início do capítulo de número 5, que traz a história que lemos, mostra o único milagre que Jesus realizou, que o final foi ruim. Só porque Jesus, ele entrou na cidade de Gadara e ele expulsou um demônio da vida de um homem, Jesus foi expulso da cidade de Gadara. Porque para os gadarenos é assim: mais vale 2.000 porcos do que uma alma liberta. Mas para Jesus, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. Jesus é expulso de Gadara. Ele sai da cidade de Gadara, entra no barco, atravessa para o outro lado e novamente ele está indo em direção a essa cidade de Cafarnaum. Talvez no caminho no meio do mar, ele tem na mente 2 destinos para ir na cidade de Gadara, na cidade de Cafarnaum, melhor dizendo, ou para a casa de Pedro, que morava em Cafarnaum, ou para a sinagoga. Cafarnaum era uma cidade relativamente grande. Nós sabemos disso por conta de algumas características que a Bíblia cita sobre essa cidade. Cafarnaum, e isso é muito importante para você entender o texto que lemos. Cafarnaum era uma cidade grande, primeiro, porque nela havia um centro
centurião. E o que era um centurião? Um centurião era um homem de uma patente militar que cuidava no mínimo de 100 homens para a guerra. Na cidade de Cafarnaum também tinha uma sinagoga. Na cidade de Cafarnaum também tinha um polo de cobrança de impostos, que inclusive foi lá que Deus chamou Mateus, que Jesus separou Mateus para ser discípulos. Aí vem o texto, versículo de número 21. E passando Jesus para o outro lado, entrou num barco e ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Ajuntou-se a ele uma grande multidão. Grande, aqui no texto, grande multidão, no original é polos, e polos significa não pequena multidão. O texto nos traz a ideia que a multidão que estava esperando Jesus na beira do mar não era uma multidão pequena. Alguns biblicistas dizem que quase a Cafarnaum inteira estava na beira do mar, à espera de Jesus chegar. Além daí, o texto continua dizendo: e a multidão estava junto ao mar. E a multidão estava junto ao mar. No original, junto aqui é prós. E nesse contexto, junto ao mar significa perto demais, ou perto, além do limite. Tanta gente, era tanta gente à espera de Jesus, que a areia não coube a multidão. Era tanta gente esperando Jesus em Cafarnaum, que o limite da praia não coube tanta gente. Era tanta gente, que era gente além do limite. Ou seja, o povo estava além da praia, com os pés na água, porque a areia não coube tanta gente esperando Jesus chegar. Como é que Jesus então chegou na praia? Tudo indica que Jesus seguiu o costume dos pescadores. A praia está lotada, gente além do limite, não cabia mais espaço na areia. Muito provavelmente Jesus pulou do barco ainda na água, porque não tinha espaço na areia. Jesus pula do barco ainda na água, e enquanto na praia tem uma multidão apertando na areia, à espera de Jesus, o texto diz que enquanto isso tem um varão desesperado em casa. E quem é esse varão? É Jairo. Quem é Jairo? O principal da sinagoga. E o que era uma sinagoga? Era o centro da religião judaica, e era o principal local de adoração e leitura e estudo da Torá. As pessoas, os judeus, iam para a sinagoga para adorar e aprender sobre a Torá, de qualquer pessoa qualificada, disposta para ensinar a palavra. As sinagogas surgiram durante o exílio babilônico como um meio de refúgio para o povo manter a fé em Deus. O exílio babilônico acabou, Jerusalém voltou ao normal, mas as sinagogas continuaram na ativa. Principalmente nos dias de sábado, os judeus iam para as sinagogas para ler a Torá, aprender da palavra e para manter a fé viva. Toda a sinagoga tinha um responsável principal, e aqui que entra Jairo. A função de Jairo na sinagoga era supervisionar a adoração na sinagoga e garantir que o culto fosse dentro dos conformes da religião. A função de Jairo era gerar garantia para a sinagoga, cuidar da manutenção, da administração e cuidar daquilo que entrava. A função de Jairo, na hora da sinagoga, na hora do culto, era escolher um leitor ou orador
para ler as Escrituras e ensinar sobre a palavra. Era Jairo que escolhia. Por isso que Paulo, quando chega na cidade de Antioquia, o principal da sinagoga daquela cidade olhou para Paulo e disse: Paulo, varão, tem alguma palavra de consolo para esse povo? Se tiver, pode vir. É por causa desse costume que quando nós lemos Marcos capítulo de número 1, nós podemos afirmar que Jairo já conhecia Jesus. Marcos capítulo de número 1, o texto diz que Jesus chega em Cafarnaum e ele vai direto para a sinagoga. E Jairo, como principal da sinagoga, ele olhou para Jesus e deu a oportunidade para Jesus pregar e ensinar. Um varão da sinagoga estava endemoniado. Um homem que era membro da sinagoga em Cafarnaum, liderada por Jairo. O texto diz, era membro, mas tinha um demônio incubado dentro do homem, dentro da sinagoga. Todo sábado tinha culto, esse homem não perdia culto, mas o demônio estava lá. Toda reunião esse homem não perdia, mas o demônio estava lá escondidinho. Chegou o dia, primeiro livro de Marcos capítulo 1, Jesus entra na sinagoga. Jairo olha para Jesus, dá oportunidade para Jesus pregar. E quando Jesus abre a Torá e começa a ensinar, o texto diz que o demônio se manifestou na vida do homem. Quando Jesus abriu a boca e começou a liberar a palavra, o demônio se manifestou. Aqui já fica uma lição, que no templo onde tem Jesus e tem palavra, demônio não fica olhando para a cara do pregador como se estivesse assistindo cinema. Se tem Jesus no culto, se tem palavra, o demônio tem que bater em retirada, porque há poder na palavra. Jesus ensinando, o demônio se manifesta, e Jairo está olhando, e o demônio disse na boca do homem: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruirmos? Bem sabemos que é o santo homem de Deus. E Jairo está olhando. Jairo e os anciões da sinagoga estão olhando e se perguntando: o que ele vai fazer? Nós nunca vimos isso aqui na sinagoga. Foi esse homem vir começar a pregar, o demônio se manifestou. Jesus abriu a boca e disse: cala-te e sai dele agora. Jairo e os anciões ficaram tão perplexos que nas escondidas, uns com os outros começaram a se perguntar: mas quem é este? Que doutrina é essa? Pois que com autoridade ele ensina, e com autoridade ele ordena, e o demônio lhe obedece. Foi nesse dia que Jairo conheceu Jesus. E nesse dia a fama se espalhou em Cafarnaum, que Jesus tinha autoridade para expulsar demônio. Saindo dali, do culto na sinagoga, Jesus vai para a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Todo mundo fica maravilhado. Depois ele volta para Cafarnaum, só no capítulo de número 2, e perdoa os pecados de um paralítico. Depois ele sai de Cafarnaum e ele só volta a Cafarnaum no capítulo de número 5. E no capítulo de número 5, Jairo está com a filha doente em casa. Jairo está desesperado, porque é no capítulo de número 5 que Jairo descobre que o seu dinheiro não resolve nada. É no capítulo de número 5 que Jairo descobre que a sua patente ministerial não ajuda em nada no momento da enfermidade. É no capítulo de número 5 que Jairo percebe que ter autoridade na sinagoga é diferente do que ter autoridade diante da enfermidade. Jairo é um varão desesperado e está com a filha doente dentro de casa, quando de repente Jairo escuta um alvoroço na cidade.
Jairo escuta um alvoroço em direção ao mar. E talvez ele ouve de alguém: Jesus está chegando. Jesus está chegando na praia. Jesus está se aproximando. Quando ele ouve, ele lembra: se é o mesmo Jesus que expulsou o demônio na sinagoga, ele pode curar a minha filha. Jairo sai correndo em direção ao mar. A areia está tomada de pessoas. A areia não tem mais espaço. Mas o texto diz no versículo de número 22: eis que chegou um dos príncipes da sinagoga. Eis que chegou. Esse eis aqui no texto, no original, é saído para fora. No contexto, traz uma conotação de surpresa para a multidão. A multidão está surpresa. É como se a multidão olhasse para trás e dissesse: eis lá vem quem? Olha Jairo vindo ali. Olha o príncipe da sinagoga. Olha o principal da sinagoga vindo ali. Por quê? Porque Jairo é o maior líder religioso de Cafarnaum. Agora, o maior líder religioso de Cafarnaum está no meio dos pobres, está no meio dos necessitados. Ele está no meio daqueles que precisam ouvir Jesus falar alguma palavra. Eles estão surpresos porque Jairo quebra todos os protocolos. Jairo está vindo em direção à praia, pisa na areia, não tem espaço, pisa na água, e o texto diz: e prostrou-se aos pés de Jesus. Em outra tradução diz: e Jairo se jogou. É a expressão mais certa, porque se Jesus ainda está na água, já tentou correr na praia como as águas te seguram? E Jairo se jogou-se aos pés de Jesus. E o texto diz que Jairo bradou dizendo: minha filha está moribunda, venha na minha casa, coloque as tuas mãos sobre ela, para que ela viva. Olha a expressão que Jairo usou: moribunda. O que significa a palavra moribunda? Uma pessoa moribunda está no último estágio da vida, antes da morte. Jairo está dizendo: Jesus, ela já passou por todos os estágios, ela está chegando nos últimos suspiros, ela está moribunda, apressa-te, venha na minha casa, coloque as tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada. O texto diz que Jesus não fala nada. Jesus acompanha Jairo. Imagine a cena: a multidão se abrindo, Jairo na frente arrastando Jesus. A multidão se abrindo, Jairo na frente e Jesus acompanhando. Imagine os últimos porcentos de fé que Jairo tinha até aparecer no texto. Versículo 25: e certa mulher não tinha nome, mas apareceu na história. Não tinha nome, mas roubou a cena. Que mulher era essa? Era uma mulher doente. Sua doença era de origem ginecológica, caracterizada pela perca constante de sangue, hemorragia. Ela tinha uma hemorragia constante e o texto diz 12 anos. Agora observa uma coisa: Jairo tem uma filha em casa que está morrendo com 12 anos de idade. No caminho tem uma mulher que está morrendo já há 12 anos. Enquanto a filha de Jairo nascia há 12 anos atrás, a mulher começava a morrer gradativamente. E sem contar que além da enfermidade que ela carregava, essa mulher, segundo o texto, era imunda perante o povo por conta da lei. Levíticos, capítulo de número 15. Quando uma mulher tiver fluxo sanguíneo por muitos dias fora do tempo,
ou quando o fluxo se prolongar além do costume, ficará imunda enquanto durar o fluxo. E o fluxo vem durando há 12 anos sem parar. Sem contar que por conta disso, tudo que ela tocava era imundo. Todo mundo considerava ela uma imunda, por conta da sua enfermidade. Por conta disso, ela é excluída da sociedade. Ela é excluída da família. Ela é excluída dos amigos. Ela é excluída, inclusive, da sinagoga. 12 anos sem ouvir uma palavra. 12 anos sem ir nenhuma oração. 12 anos sem ter uma visita daqueles que se diziam ser pautados pela palavra. Então, essa mulher aqui não tinha uma enfermidade. Ela tinha, no mínimo, 3 enfermidades. Primeira enfermidade, enfermidade física do corpo, do seu fluxo. Segunda enfermidade, enfermidade no psicológico, na mente. Porque há 12 anos ela vinha gastando tudo que tinha e ouvindo dos médicos: não tem cura, não tem cura, não tem cura, não tem cura. Provérbios 13:12 diz: a esperança adiada adoece o coração. Além do corpo estar doente, o psicológico também fica. A mente, quando a enfermidade do corpo atinge a mente, potencializa a enfermidade. Já conheceu alguém que era doente e não sabia que era doente e vivia muito bem? Fez um exame, descobriu que estava doente, foi piorando dia após dia. Quando a doença do corpo passa para a mente, potencializa a enfermidade. A terceira enfermidade que aquela mulher possivelmente tinha era a enfermidade emocional, enfermidade na alma, porque 12 anos isolada de tudo e de todos, com todos os sonhos destruídos. Lembra da pandemia? Teve gente que ficou isolada alguns dias e já ficou doente psicologicamente e emocionalmente. Imagine essa mulher aqui, 12 anos isolada e doente, mas um dia sempre surgirá esse dia. 12 anos ouvindo: não tem cura, não tem cura, não tem cura. Mas no versículo 27, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, acontece a primeira cura. Que cura? A cura no psicológico, na mente. Porque há 12 anos a mente dela ficou doente de tanto ouvir: não tem cura, não tem cura, não tem cura. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, automaticamente a mente foi sarada. E ela mesma começou a dizer para si mesma: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar. A doença na mente é algo tão sério que blinda você do exterior e você só escuta o que os outros dizem ao teu respeito. Mas quando alguém é sarado da mente, Deus fecha a boca de quem está do lado de fora e você só escuta a voz dele: se tão somente eu tocar. Provérbios, capítulo 26, diz: assim como imagina. E aonde é que se imagina? Na mente. Assim como imagina e colocar no teu coração, assim será. E só se imagina com a mente a ponto de sentir no coração, se a mente estiver curada. E o texto diz: e ela dizia, ela não disse. Dizer é uma vez só, dizia é várias vezes: se tão somente eu tocar. Ah, se eu tocar, se tão somente eu tocar, eu serei curada. É Deus dizendo para alguém aqui:
Para de ouvir as vozes que te cercam, dizendo que não vai dar, que não tem jeito, que não vai dar certo, porque o milagre primeiro acontece na tua mente. Na tua mente. A tua vitória começa na tua mente. A tua casa própria primeiro é na tua mente. A tua cura nasce na tua mente. A tua libertação primeiro é na tua mente. A porta se abre primeiro na tua mente. Aqueles que têm a mente curada, levanta a mão comigo aí. E você que tem a mente doente também, levanta a mão que Deus vai te curar hoje. Eu vou te dar alguns segundos para você ser curado da tua mente aí agora. Levante a mão. E se você que sente que já está com a mente curada, eu te dou alguns segundos para imaginar a tua vitória aí agora. Agora, alguns segundos para você entrar na tua casa própria pela tua mente. Alguns segundos para você entrar no teu carro próprio pela tua mente. Alguns segundos para você ver o teu filho liberto pela tua mente. Alguns segundos para você ver o agir de Deus pela tua mente, assim como imaginas. E sentir no teu coração, assim será. É a mente. É por isso que Paulo fala: seja renovados pela mente, pelo poder da palavra. Com a mente curada, com a mente curada, ela tem uma atitude. Só tem atitude quem tem a mente curada. Quem tem a mente doente não tem atitude para nada. Quem tem a mente doente não acredita em nada. Mas com a mente doente, ela teve uma atitude. E acontece a segunda cura. E ela conseguiu romper a multidão. Versículo 29. Quando ela rompe a multidão, o texto, e logo lhe secou o sangue que jorrava, e sentiu seu corpo já curado. Está vendo que uma mente sadia e curada é capaz de fazer? Jairo só chegou em Jesus porque era o principal da sinagoga. Todo mundo abriu passagem. Mas uma pessoa ainda que esteja enferma, mas se a mente estiver curada, não tem barreiras, não existe palavra de maldição, não existe nada. Ela rompe a multidão, tocou e sentiu seu corpo já curado. Mas tem um detalhe: mesmo ela sentindo seu corpo já curado, o texto diz, e Jesus parou. E Jesus parou. Por que Jesus parou? Simples, para completar a cura. Porque ela sentiu consigo mesma, mas quem garantiria que amanhã o fluxo não voltaria? Jesus parou para completar a cura. Jesus quer incluir essa mulher de novo na sociedade. Agora a multidão que sabe que ela não é mais imunda, agora ela é virtuosa. E Jesus quer que todo mundo fique sabendo disso. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Os discípulos falaram: Jesus, a multidão te aperta. Apertar é diferente de tocar. Jesus parou por alguns motivos. Primeiro, para dizer que a cura dela não saiu das vestes, não saiu da roupa. O milagre dela não saiu da roupa, saiu dele. Porque de mim saiu virtude. Ele não disse das minhas vestes saiu virtude, de mim saiu virtude. E ele quer realizar a terceira cura, a cura emocional. A mesma multidão que sabia que ela é imunda teve que ouvir da boca de Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Seja curada deste teu mal. Quando Jesus declara
a cura se concretiza e Jesus inclui ela de novo na sociedade, porque todo mundo teve que sair dizendo: Jesus falou, não foi ninguém que disse. Ela está curada, curada, curada. Aqui é Jesus dizendo para ela: a ferida emocional que te causaram em oculto, eu te curo em público, para todo mundo saber que tu estás curada, curada. E nisso tudo, Jairo está do lado. Imagina Jairo olhando essa cena e pensando: se Jesus curou essa mulher sem ele perceber, imagina quando ele pisar lá em casa. Imagina quando ele pisar lá em casa. Quando tudo está ruim, sempre tende a piorar um pouquinho mais. Um servo de Jairo chegou em Jairo bem baixinho: Jairo, não incomodes mais Jesus, porque a tua filha acabou de morrer. E o texto diz: e Jesus ouviu. Então o servo não chegou tocando trombeta, falou baixinho só para Jairo ouvir. E o texto diz: e Jesus ouviu. Toda a esperança de Jairo cai por terra. Todo o restinho de fé que Jairo tinha desaparece. Mas o texto diz que Jesus fala com Jairo. E a expressão que Jesus falou com Jairo, Jesus falou de uma forma viva, forte e convincente. É como se Jesus estivesse dizendo: Jairo, não temas, Jairo, creia somente. É como se Jesus estivesse reavivando a fé de Jairo. Jairo, não temas, creia somente. É como se Jesus estivesse falando: Jairo, não perca a fé. Eu preciso que em você reste um pouquinho só de fé. Jairo, não temas, porque apesar da notícia ser ruim, eu vou na tua casa de qualquer jeito. Eu vou na tua casa de qualquer maneira. Não é a circunstância ruim, a informação ruim, que eu vou deixar de ir para tua casa. Jairo, creia somente. Detalhe que enriquece o texto: Jesus foi para a casa de Jairo. O texto diz que quando chegou na casa de Jairo, tinha muitas carpideiras chorando e chorando muito. E o texto diz que Jesus teve que expulsar todo mundo que estava pranteando e chorando. Por quê? As carpideiras já haviam iniciado o ritual fúnebre da filha de Jairo. A presença dessas mulheres carpideiras confirmava para a sociedade que a menina estava morta, de fato real, naquela casa. Jesus, quando chegou, ele expulsou todas as carpideiras. Por quê? Porque as carpideiras tinham choro falso. Chorava porque recebia. Jesus expulsou todos os falsos que estavam no ambiente. Segundo motivo, elas só apareciam para lucrar em cima do momento de dor de alguém. Jesus chegou e olhou e disse: não dá para fazer milagre nesse ambiente. Tem falsidade demais. Tem alguém lucrando em cima da tristeza de Jairo. Não dá para fazer milagre onde tem falsidade. Não dá para fazer milagre onde tem pessoas que se agradam do momento difícil e desesperador de alguém. É Deus dizendo: eu até vou na tua casa, mas eu só vou fazer um milagre quando eu expulsar todos os falsos de lá. Eu até vou na tua casa, mas eu só vou fazer milagre quando eu expulsar todos aqueles que se alegram da tua prova, da tua luta, da tua dor. Não queira perto quem Deus quer que esteja longe. Falso Jesus vai expulsar. Ele vai expulsar. Tem gente que não vive milagre por conta disso.
ama ter amigos falsos, falta de visão, não enxerga. É melhor você atravessar sozinho, mas com Cristo, e deixa que os falsos Jesus tira. Para encerrar, Jesus limpa a casa, tira o choro falso, tira aqueles que lucravam em cima do velório, em cima de alguém que estava sofrendo. E o texto diz que Jesus só permite que entrassem Pedro, Tiago e João. Em oculto no texto, Jesus não faz nada que seja por acaso. Em oculto no texto, não era só a menina que precisava da visita de Jesus. Jairo também precisava ser tratado com essa situação. E Jesus não fazia nada por acaso. Jesus levou os 3 que possivelmente estavam em falta na casa de Jairo. Jesus levou Pedro. E Pedro é a maior representatividade de fé entre os 12. É Jesus dizendo: Jairo, eu vou fazer milagre, mas eu trouxe Pedro comigo, porque sem fé é impossível existir milagre. Jesus também levou Tiago, e Tiago é a maior representatividade de equilíbrio dos 12 discípulos. E é impossível ele fazer uma coisa na vida de um crente desequilibrado. O momento pode ter maior grau de dificuldade, mas você, crente, tem que ter equilíbrio. Saiba como se comportar no momento difícil. Tem crente que não tem equilíbrio no momento da dor e do desespero. Tem crente que no momento de prova ele é extremamente desequilibrado, ele é problemático, é frio, não pega fogo, não ora, não medita na palavra, não busca e ainda quer que Deus faz milagre. É Deus dizendo para alguém: tenha equilíbrio. Eu sei que o momento é difícil, mas mantenha a postura, tenha equilíbrio. Se eu já cheguei na tua casa, se eu já cheguei na tua vida, ainda que falte alguma coisa, mas a minha presença preencherá tudo aquilo que falta. E mantenha o equilíbrio para que eu faça aquilo que é preciso. Pedro, Tiago e João. João é a maior representatividade de amor entre os 12. E quantos lares que não acontece milagre por falta de amor? Falta fé, falta equilíbrio, mas se não tiver amor, nada feito. Jesus preenche a casa com aquilo que era necessário. Ele tira aquilo que não era necessário e coloca fé, equilíbrio e amor representado pelos 3. E o texto diz: e entra Jesus, entra Jairo, a esposa e os 3 discípulos. Se o ambiente está completo, o que falta? Apenas uma palavra. Se o ambiente está completo, o que falta? Apenas uma palavra. E Jesus brada dizendo: menina, assim te digo, levanta. E tem uma tradução que diz que o Espírito voltou à menina. A menina voltou à vida. E Jesus diz: agora alimente-a. Com permissão do nosso pastor, se coloque sobre os teus pés. E a lição de hoje é: Jesus, ele quer entrar na casa de alguém, mas antes de fazer um milagre, tem alguns critérios para isso. Os falsos têm que sair da tua casa. Aqueles que se alegram com a tua dor vai ter que sair também. E ainda que você esteja sozinho, mas entre com Cristo, que aquilo que faltar Ele acrescenta. Eu creio no poder da palavra.
Se você crê, para encerrarmos um momento de fé, levante as tuas mãos em direção à tua casa agora. Faça isso. Levante as tuas mãos em direção à tua casa agora, se você sabe para onde ela é. Qualquer um de nós aqui tem um pedido a fazer para Ele essa noite. Assim como Jairo fez: Jesus, entra na minha casa, a minha filha está moribunda. Eu quero ouvir você fazendo o mesmo pedido agora. Eu quero ouvir a voz da igreja orando agora. Enquanto você ora, Deus vai removendo os falsos. Enquanto você ora, Deus tira do teu caminho aqueles que estão se agradando com a tua luta. Enquanto você ora, Deus vai aumentando a tua fé. Enquanto você ora, Deus vai te dando equilíbrio emocional. Enquanto você ora, o amor de Deus vai entrando e realizando aquilo que é preciso. Se você crê, eu quero ouvir a voz da igreja orando para encerrar. Orando. Senhor Jesus, ó a tua igreja te clamando, Senhor. Assim como Jairo clamou a ti na beira da praia, quebra os grilhões nessa noite, Senhor Jesus, por amor da tua palavra. Onde estiver algum crente aqui que acredita na tua palavra e sabe que o Senhor pode realizar o melhor dos nossos dias no meio da nossa família, visita a nossa casa agora. Visita a casa desse crente agora. Entra com ele, Senhor, na casa dessa pessoa. Realiza o milagre, para a glória do teu nome.